Prosseguindo no estudo da arqueologia do mundo bíblico 2, estamos estudando sobre os israelitas no Egito, período que eles estiveram no Egito, um período em que eles estiveram no governo de José, em que eles tiveram destaque no Egito, estiveram no poder, e segundo a história, eles acabaram por se tornar governadores. A história egípcia diz que mais ou menos nessa época, 1700, 1800, até próximo de 1550, um povo estrangeiro governou o Egito. E nós estamos buscando evidências na história mostrando que esse povo estrangeiro, que os egípcios chamam de Ixos, na verdade os gregos chamaram de Ixos, né? Os egípcios chamavam só de governadores estrangeiros. Então esses Ixos, tudo indica serem os israelitas. Uma das grandes evidências é que hoje a egiptologia diz que esse povo estrangeiro, esses governadores estrangeiros, eles não assumiram o poder através de guerra. Eles assumiram o poder pacificamente. E a Bíblia conta exatamente isso, né, que Israel assumiu o governo do Egito pacificamente através de José. Então, ou seja, a história arqueológica está batendo exatamente com a história bíblica. Vamos ver, eu coloquei aí no comentário uma foto extraída daquele documentário que eu indiquei a vocês, eu coloquei até o link lá no grupo, né? Padrões de evidência, evidências do Êxodo. Ele está disponível no YouTube, e uma das características que ele mostra bem interessante é que ele encontrou exatamente nessa região de Avares, onde os israelitas viviam, onde, segundo a história egípcia, os Ixos viviam. Ele diz que a construção das casas tinha uma característica específica. Qual é a característica? A característica da região de Canaã e da região da Síria. Lembrando que Síria é um país ao norte de Canaã, e Abraão viveu um período na Síria, né, quando ele sai de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, ele vem para Arã, que ficava na Síria. Tá bom? Fica na Síria, ao norte de Canaã. E Jacó também esteve lá em Padã Arã, né, para poder acabar por conquistar a sua esposa. Então é interessante, esse é um estudo que nós jamais conseguiríamos fazer, né? Identificar o padrão das construções na região de Canaã e da Síria e encontrar essa mesma construção lá no Egito, na cidade de Avares. Eu recomendo que vocês vejam esse documentário, que é bem interessante. O comentário diz: sobre esta casa foi encontrada uma outra edificação com características da arquitetura egípcia. David Home argumenta que o habitante deste palácio não era egípcio, mas era um alto oficial egípcio. Do contrário, não receberia este palácio. Então, ele diz que a casa era de uma pessoa assim, que poderia ser considerada uma autoridade no Egito, ok? Exatamente como José foi, né? Ou seja, ele era uma autoridade egípcia, mas ele não era um egípcio. Isso é visto pela característica da construção da casa. Então, essa identificação arqueológica é bem interessante e nos serve de evidência para mostrar que alguma autoridade ligada a Canaã, um semita, ele assumiu o governo do Egito nesse período. O item 22 do material diz: evidências das 12 tribos no palácio. Ao redor do palácio foram encontrados 12 túmulos e o palácio tinha 12 pilares. Bom, o número 12, ele é um número especial para Israel, porque Jacó tinha 12 filhos. E antes também de Jacó, quando nós vemos a história por exemplo, dos sumérios, os sumérios eles já tinham identificado muitas coisas relacionadas aos calendários e ao movimento dos corpos celestes,
E eles já tinham um calendário que era dividido num período de um ano e dentro de um ano 12 meses. Então todos os povos antigos, eles usavam esse número 12 de uma maneira especial. E tem até um documentário que eu recomendo a vocês, depois eu vou botar lá no YouTube, o título do documentário acho que é O Código de Deus. Eu vou procurar esse documentário e vou colocar. Ele é daquela linha que fala de alienígenas do passado. Então tem uma parte que nós temos que deixar de lado, né? Porque eles falam de alienígena, mas a parte histórica é muito interessante. E eu falo até a parte lógica desses cientistas, né, que seguem uma linha falando em alienígenas. A parte lógica deles é bem interessante. Primeiramente, vamos falar da parte histórica. Eles identificam, ou no universo, ou aqui na Terra, alguma questão especial que eles falam, olha, isso não pode ser obra do evolucionismo, isso não pode ser obra do acaso. Então, alguém tem que ter organizado. Eles falam em alguns vídeos do DNA, e nesse vídeo eles falam do universo, da natureza, como o número 12, ele está presente no universo, na natureza. Tanto eles apresentam uma teoria científica de cientistas sérios, dizendo que eles identificam hoje o universo como, não sei se eu vou falar certo, é duodecaedro. Vamos dizer, o universo teria 12 lados, tá bom? E Israel também segue essa linha, esse pensamento. Vamos lembrar que Israel, de alguma maneira, é descendente dos sumérios, né? Noé seria um sumério, mas o número 12 aqui estaria ligado aos 12 filhos de Jacó, tá bom? Então eu coloquei aí uma figura extraída desse documentário, Padrões de Evidência, onde eles mostram que encontraram um edifício com 12 colunas. Alguns poderão argumentar que seria obra do acaso, mas em se tratando do povo de Israel, que a Bíblia diz que desceu para o Egito, 12 homens, e o seu pai, e também encontra um edifício com características da região de onde eles vieram, de Canaã, e com 12 colunas, então eu considero essa mais uma evidência. E não sou apenas eu, né? Tá bom? Esse arqueólogo, David Ron, ele, nesse documentário, ele diz que essa é uma evidência dos israelitas no Egito. E eu recomendo porque ele ainda faz um comentário muito interessante. Ele diz que os arqueólogos, eles têm uma má vontade com a Bíblia, né? Os arqueólogos, eles querem desvincular a arqueologia, o que eles encontram, da história bíblica. Essa é uma tolice muito grande. Eles têm que entender que o Egito hoje sobrevive com um turismo de milhares de pessoas graças à história bíblica. Eu tenho vontade de ir no Egito, conhecer as pirâmides, né, conhecer o Egito, se eu pudesse ir lá nessa região de Avares, por causa da história bíblica. Se não tivesse nenhuma ligação com a história bíblica, eu não teria interesse de ir lá, né? E assim também podemos dizer que a grande maioria dos turistas que vão no Egito, que vão em Israel, eles vão por causa da história bíblica, para verificar essa comprovação de que a Bíblia realmente estava falando a verdade quando a Bíblia relatou essas histórias.